Olá, abençoados com todas as bênçãos. Você pergunta e a nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério Internacional Crescendo em Gracia, aqui no Brasil, lhe responde. Bem aqui, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé junto com você em todos os instantes. Confira! Olá, abençoados com toda sorte de bênçãos, espíritos justos, feitos perfeitos, que Papai Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, para poder vir aqui a essa terra e participar dessa glória que se chama viver num corpo de carne, participar e conhecer o que é o bem e o que é o mal. Eu declaro o melhor dia, abençoados, da tua vida, da vida de cada um de vocês. Aqui é uma irmã em Cristo, uma irmã que Papai Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, também para participar de todas as aflições do presente século, mas também dos benefícios do século vindouro, porque a partir do momento que nós temos esse conhecimento da graça e do apostolado, nós entendemos que ele nos fez sentar juntamente com ele em lugares celestiais. Então nós estamos sentados juntamente com Cristo. Nós estamos em uma posição que não pode ser mudada. A posição que ele nos colocou é sentados juntamente com ele. Então, nós podemos passar por aflições, por tribulações que todos passam. Abençoados. Às vezes, eu já ouvi pessoas dizerem assim: poxa, o meu vizinho é tão tranquilo, vive uma vida tão tranquila, ele não tem os problemas que eu tenho. Eu vou te dar um consolo. É porque ele não te conta. Porque todos passamos por situações. Todos. Há um ditado em Porto Rico que diz: quem não tem dinga, tem mandinga. Então, todos. O problema maior que nós já tivemos foi sermos colocados num corpo de carne. A partir do momento que nós já estamos nesse corpo de carne, o problema já está posto. E aí Deus nos dá umas armas para a gente ir lidando com ele à medida que a gente vai crescendo no conhecimento do bem e do mal. Porque esse conhecimento, ele é uma educação. Ele é uma educação. À medida que nós vamos sendo educados, nós vamos conseguindo governar esse corpo que a Bíblia chama de corpo de humilhação, de corpo de morte. Chegou uma pergunta aqui de um abençoado que pediu que eu comentasse algo sobre os dados inflamados do maligno. Como a doutrina da graça conceitua essa passagem? Essa passagem, ela está em Efésios, no capítulo 6, no verso 16. Ela diz assim: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Abençoados, o que são dardos? Você que pediu que eu comentasse sobre isso, porque às vezes a gente
responde ou comenta sobre algum assunto, e como a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela serve para outros que estão ouvindo, né? Serve para mim. Porque aqui nesse pacto não existe isso. Ah, eu prego, eu ensino. Não. Eu ensino e aprendo. Eu ensino e vivo. Porque nós somos participantes da glória de Deus. Nós participamos de todas as coisas. Então, esse ensino é um ensino bem consolador, porque o Consolador é o Espírito que está no Evangelho da Incircuncisão, que nos consola naquele momento oportuno, né? Quantos momentos oportunos nós precisamos ouvir uma palavra de consolo, né? Não só você, abençoado, como eu também, todos nós. Então, Paulo diz que nós devemos tomar, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Bem, Paulo diz que há um escudo, que a fé, ela é um escudo. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas que elas existem. Nós chamamos as coisas que não são como já sendo. Isso é fé. E a fé, quando nós tomamos esse escudo, nós podemos apagar esses dardos inflamados. Vamos lá, o que são dardos? Dardos são setas. Setas eram as armas do passado, né? Hoje são balas. Na época em que foi escrita essa carta de Paulo aos Efésios, naquela época as guerras eram feitas com setas, né? Com flechas. E algumas voavam incendiadas na ponta. Elas eram inflamadas. E essas setas, elas vinham e não avisavam, não sabia nem de onde vinha. Então, quando o apóstolo Paulo faz essa analogia, essa comparação, que são dardos inflamados do maligno, são pensamentos que vêm à nossa mente que a gente não sabe de onde vem. À medida, abençoados, que os seres humanos foram desenvolvendo o cérebro, foram desenvolvendo a inteligência, outras áreas do cérebro também foram desenvolvidas, como as emoções. E são as emoções que nos fazem sofrer. São as emoções que fazem com que a gente tenha uma mente criativa, tão criativa, que ela começa a criar pensamentos malignos que nos fazem sofrer. E esse tipo de pensamento, ele pode ser qualquer pensamento. Do nada, você está muito bem e de repente vem um pensamento e você diz, hein? Que pensamento é esse? De onde veio isso? Porque vem. E vem em todos os seres humanos, porque isso veio juntamente com a inteligência. Isso fez parte do processo de desenvolvimento do cérebro. Então, principalmente hoje, uma vida tão corrida que as pessoas não conseguem parar para pensar, as pessoas não conseguem descansar as suas mentes, né? Então é onde esses dardos, esses pensamentos vêm com maior força. O apóstolo Paulo, ele diz que
temos um mecanismo, temos uma arma contra esses pensamentos que vêm, contra essas situações que vêm na nossa vida, que é o escudo da fé. Então, o que seria o escudo da fé? Se a fé é a certeza das coisas que ainda não existem, que nós não vemos, mas nós temos a certeza, significa então que nós temos que confessar aquilo que está escrito, né? Quando vem um pensamento de, olha, você vai perder o emprego, você vai ficar doente, vai morrer, você toma o escudo da fé e diz assim, primeiro que morte não existe. Se eu sair desse corpo, o apóstolo Paulo diz que eu entro em lucro, porque viver nesse corpo aqui é o fardo, né? Principalmente quem não tem conhecimento, o fardo se torna maior. E depois ele diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Ou seja, ele está passando para nós aqui que é uma guerra, é uma batalha. Ele diz que é batalhando a boa batalha da fé. Ele diz no verso 18, orando em todo o tempo. Ou seja, como é que nós oramos todo o tempo? A gente não consegue ficar de joelho falando o tempo todo. Mas nós temos a mente de Cristo e nós servimos a Deus com a mente. Então é com a mente que nós devemos batalhar essa batalha. E ele diz: cri, por isso falei. Então nós temos que falar aquilo que nós cremos, ou seja, a palavra nós ouvimos a palavra, ela entra na nossa mente e depois ela sai pela nossa boca, porque ela entra pelos ouvidos e alcança a nossa mente e depois ela tem que sair pela boca para produzir frutos. E nós temos que manter a fé e não as obras. Isso significa que não adianta você fazer jejum, oração de joelhos, ficar clamando, fazer novenas, nada disso vai adiantar. Porque a oração que vai adiantar é eu creio, por isso eu falo. Essa é a batalha da fé. É assim que se batalha a boa batalha da fé. É assim que se apagam os dardos inflamados do maligno, porque nós já sabemos em Hebreus 2,14 diz que Cristo destruiu a Satanás, não é? Então, esses dardos, quando Paulo se refere a Satanás, ele se refere à carne. Esses dardos vêm da própria carne, do excesso de pensamento, do medo que o ser humano tem, das tentações que vêm a nós. Porque a palavra diz que não há tentação que não seja humana. Toda tentação, ela é humana, ela não vem lá do diabo, lá do inferno para nós, não. Ela está nesse corpo de carne, esse corpo foi contaminado com os desígnios de Satanás, com os desígnios adâmicos, com os desígnios dos primórdios da humanidade, que era primeiro eu, segundo eu e sempre eu. Era a questão da sobrevivência. Esse corpo está contaminado com todas essas intenções. E ele produz esses dardos na vida de todos os filhos, de todos os eleitos. E isso, abençoado, só falando a palavra, confessando, né? Uma vez, o apóstolo nos ensinou que confessar significa andar com fé. Confessar, com fé, andando com fé, confessando, falando. É assim que nós precisamos viver para apagar esses dardos que vêm em todo mundo. E isso é natural. E isso a gente não adianta que isso não sai com banho de sal grosso, com arruda. Não sai, abençoado, porque isso é algo produzido pela tua carne. Entende? Esses dardos são produzidos pelo teu corpo. Então, olha só. E ele também, depois ele
me pediu para que eu falasse um pouco a respeito do espinho na carne, que o apóstolo Paulo diz, né? Ele fala lá na segunda carta aos Coríntios, não na segunda carta de Coríntios, porque os coríntios não escreveram. Paulo escreveu a carta aos Coríntios. No capítulo 12, no verso 7, ele diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Bem, Paulo tinha um espinho na carne, e você tem, e eu tenho. Todo mundo tem um espinho na carne. Todo mundo. O que pode ser esse espinho na carne? Qualquer coisa que te incomode. Qualquer coisa que faça você não ficar feliz, qualquer coisa que te entristeça. Pode ser um vício, pode ser um jeito que você não consiga mudar, pode ser qualquer coisa que não esteja em acordo com aquilo que você sabe que é o correto e você não consegue fazê-lo. Então, esse espinho foi colocado no apóstolo Paulo. E ele aqui está dando essa exposição porque foi colocado nele. Olha o que ele diz: a fim de não me exaltar. Abençoados, quando a gente conhece a Deus, você sabe lá o que é você conhecer essas revelações que ele te deu. Saber que você é um espírito escolhido desde antes da fundação do mundo. Saber que você não vai para inferno nenhum. Saber que você tem anjos a teu serviço. Saber que você está coberto por uma cobertura de anjos, que você tem a tua necessidade suprida. Isso é conhecer os mistérios de Deus. E o conhecimento traz vaidade, traz a gente se sentir melhor do que os outros, e nós não somos melhores que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui na terra, todos são filhos de Deus. A uns ele deu o conhecimento e a outros ele ainda não deu o conhecimento ou nunca vai dar. Mas isso não é motivo para que a gente se ensoberbeça e para que essa soberba não venha até nós, nos é posto esse espinho na carne. 3 vezes o apóstolo Paulo, olha o que ele diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que é o poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza? Quer dizer que quando somos fracos, aí é quando Deus fala com a gente, é quando nós nos mantemos humildes, nós nos mantemos em linha com o Evangelho, porque a gente sabe que não há outro lugar para a gente ir, para a gente estar. A gente sabe disso. Então, quando esse espinho espeta e dói, a gente lembra que a gente é humano, nós somos deuses, porém estamos num corpo de carne. Somos espíritos feitos perfeitos, mas estamos num corpo de carne, num corpo débil, num corpo que sofre, que chora, que passa por todas as situações que todo mundo passa. A diferença de nós para os outros abençoados que passam também as mesmas situações é que a gente tem o conhecimento. E esse conhecimento nos faz reinar sobre isso. Nos faz olhar a situação por outro ângulo. Nos faz olhar e dizer assim: poxa, hoje eu estou assim, mas amanhã eu digo que eu estou melhor, que eu estou bem. E se eu estou assim é porque algo o Senhor está fazendo em mim.
ou está me amadurecendo na mente, está me mantendo humilde, está me mudando algo em mim para que eu seja uma pessoa melhor. Algo está acontecendo. Tudo que nós passamos, diz a palavra que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. O evangelho abençoado, ele não é algo para ser pregado com, porque está escrito assim, 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 e você que se vire. Não é isso. O evangelho, ele é um consolo na tua vida. Ele é para te consolar. Às vezes eu fico vendo pregadores na religião que eles pregam coisas lindas e maravilhosas, mas que a igreja sai dali desconsolada, não tem consolo na mensagem deles. E o evangelho, ele é feito para te consolar, para dizer: calma, tudo está bem, se mantém tranquilo, você tem um anjo a teu serviço. Abre a tua boca, confessa a palavra e aguarda, espera no Senhor, não nega ao Senhor. Não nega a Ele, porque Ele está conduzindo a tua vida. As obras para a tua vida já estão prontas e tudo vai colaborar para o teu bem. Então, abençoados, o Evangelho, ele vem com esse consolo, não é? Porque você veja que o próprio apóstolo disse que 3 vezes ele orou e o espinho não saiu. E há coisas na nossa vida que não vão mudar, são imutáveis, não vão mudar pelo menos por um período, até que Deus queira que mude, ou não vão mudar. E nós temos que ser consolados com a palavra dele, entendendo que o Senhor é soberano, eu fiz o que eu pude, eu faço o que eu posso, e mais do que isso eu não tenho condições de fazer. Porque aquele evangelho que a religião ensina, né? Vamos orar, vamos insistir. Abençoado. Se orações dessem certo, fossem eficazes, quando uma pessoa está ruim, tá mal para morrer nesse mundo, uma pessoa famosa e todo mundo em oração, a pessoa não morreria. Mas por que ela morre? Porque Deus faz a vontade dele. E ponto. Ou a gente reconhece que é um Deus soberano sobre todas as coisas, ou a gente crê no livre-arbítrio, que quem manda é o homem. Eu mando, eu faço, eu aconteço. Tá entendendo? Nós cremos na soberania de Deus. Eu penso que é mais fácil até para você viver dias melhores, dias de descanso, porque o Evangelho produz isso. Quando você começa a falar: eu sou abençoado, eu sou completo, eu sou perfeito, graças, Senhor, por tudo, tudo está bem na minha vida, eu não vou me deixar levar por esses dardos inflamados do maligno, dessa carne maligna que eu tenho, porque eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor está comigo, que eu que o Senhor me ensinou todos os seus mistérios, que o Senhor me ensinou a minha verdadeira identidade, me colocou firme, ancorado na verdade. Poxa, você imagina? Claro que a cobertura de anjos vai te servir, abençoado. Esse é o escudo da fé. O escudo da fé é você confessar a palavra e aguardar, porque não há o que fazer. A religião, ela engana. Vem orar toda segunda-feira, toda terça, toda quarta. Abençoado, não é assim que as coisas mudam. As coisas só mudam quando Deus quer que mude. E na tua vida, o que você puder mudar é pelo amadurecimento do conhecimento que você vai adquirindo. Você vai amadurecendo nas situações, você vai passando as provas e vai melhorando cada dia. É assim. O evangelho é simples e eficaz. E não há nada mais o que se mostrar. Não há.
O que passar disso é carne, é gente querendo brincar com você, são pessoas que não têm entendimento, achando que podem ajudar a Deus e empurrar a Deus. E não vai chegar a lugar nenhum. Vai viver estressado, não vai conseguir mudar a situação e não vai encontrar o repouso e a paz que há no Evangelho. Eu declaro os olhos do teu entendimento iluminados para que você entenda essa palavra, para que você dê frutos para Deus. É assim, simples assim. Eu declaro a melhor noite para você, abençoados com toda sorte de bênçãos. Abba, Pai. As reuniões do Ministério Internacional Crescendo em Gracia aqui no Brasil ocorre todos os domingos a partir das 12h30 na Avenida Lobo Júnior, número 1922, Penha Circular, Rio de Janeiro, com a presença da nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério em nosso país. Lembre-se que você é nosso convidado todo especial. Venha, participe e seja você também mais um membro da nossa amada e maravilhosa família da fé. Esperamos por você!